Olá, um dia iluminado a todos. Eu sou Heloísa La Sálvia, da Fraternidade Pax Universal. E hoje eu gostaria de relembrar a todos que no próximo dia 5 de junho é a lua cheia de Gêmeos. E nesta data se celebra o Festival de Azala, ou como é conhecido também o Festival da Boa Vontade, ou ainda é a Vitória da Humanidade. Este festival celebra o aniversário do primeiro sermão de Buda Gautama. Então eu gostaria de, bem curtinho, contar um pouco a história de Gautama e como ele se iluminou. Conta-se que o príncipe Siddhartha Gautama vivia no palácio, mas fechado, porque o seu pai achava que, mantendo o filho dentro do palácio, jamais iria conhecer o que era dor, o que era sofrimento, doença, morte, as mazelas do povo, as mazelas da humanidade. Mas Siddhartha queria conhecer o mundo e um dia ele resolveu sair e tomou conhecimento quais eram essas mazelas, o quanto o povo, a humanidade sofria com doenças, com morte, enfim. E ele passou 7 anos nessa busca, perambulando por diversos caminhos, numa disciplina muito árdua, meditando, jejuando. Inclusive, conta-se que ele se alimentava de pequenos grãos de arroz, né? Mas, um belo dia, ele se senta sobre uma árvore, que é conhecida como a árvore de Bodha, a árvore do conhecimento, no Parque dos Servos, que fica em Sarnath, aos redores de Benares, na Índia. Esse local existe até hoje, é um lugar maravilhoso. E lá, sob essa árvore, meditando, de repente teve um grande despertar. Ele se ilumina e tem o conhecimento do porquê do sofrimento de toda a humanidade. Tá? Nesse exato momento que ele se ilumina, toda a humanidade, tá, também deu um grande passo à sua iluminação, porque Buda foi o primeiro ser a se iluminar aqui na Terra. Então tomou ele o conhecimento do completo despertar. E na presença de apenas 5 discípulos, que eram seus companheiros eremitas, ele pregou o primeiro sermão, tá, anunciando as 4 verdades nobres. Então, por isso é que se celebra essa data, porque o Buda Maitreya, que já é o Buda do futuro, o Buda da evolução, o Cristo cósmico, Champa, como ele é conhecido no Tibete, decretou essa celebração para relembrar o sermão de Gautama. Isso se deu exatamente no dia da lua cheia de Gêmeos. Então, nesse dia, Lord Maitreya reúne todos os membros da grande Fraternidade Branca Universal e relembra o sermão de Gautama. E conta-se que esse sermão ele é falado na língua original Pali, porém as pessoas escutam na sua língua natal. E como não bastasse, apesar de todos os anos serem ditas as mesmas palavras, o significado muda. É exatamente o significado para a época do momento. E Maitreya também, ele diz que o ser humano ele pode chegar sim à iluminação, através de uma elevação de consciência, superando o seu ciclo de karmas, a roda de Sansara, aquele ciclo de causa e efeito. Quebrando esse ciclo, a elevação da consciência e, consequentemente, a iluminação. Portanto, diz Maitreya que o ser humano é responsável pela sua própria felicidade. E as 4 verdades nobres de Gautama, ele diz assim: a primeira verdade, que o sofrimento humano existe, não dá para fugir disso, é uma realidade.
E ele existe de forma física, emocional e mental. Por quê? Porque ele vive fora do equilíbrio natural do universo. E basta se sintonizar com o universo, onde nada é estático, nada é parado. A segunda verdade, ele diz que todo e qualquer sofrimento tem uma causa. E esse sofrimento existe porque o ser humano quebra o fluxo do universo. Tá? Não vive no aqui e agora, não aceita a impermanência. Ele vive no passado, que não existe mais, ou vive no futuro, que ainda não existe. Tá? Porém, não vive a realidade do presente. Vive numa situação que simplesmente não existe. Portanto, isso causa frustração ao espírito. A terceira verdade nobre é como cessar o sofrimento. Porque o sofrimento é causado pelo apego às coisas e também não satisfaz o espírito. É necessário transcender o ego e compreender que Deus está em tudo e em todos. E a quarta verdade nobre é a transcendência do sofrimento. Que após cessar o sofrimento, o ser humano deve transcender o próprio ego. Então ele sugere o caminho do meio, o caminho do reto agir, o caminho da harmonia, o caminho da tranquilidade. E isso através de 8 caminhos. Esses 8 caminhos são a regra de ouro de Buda, que diz que tudo que nós somos é resultado exatamente daquilo que nós pensamos. Então eu gostaria que vocês prestassem atenção nesses 8 caminhos que todos nós podemos trilhar, principalmente nesses momentos atuais que todo o planeta Terra está vivendo. São eles: compreensão, intenção, a palavra, ação, modo de vida, disciplina, atenção à mente e, finalmente, contemplação através da meditação. E eu gostaria de desejar, então, um feliz Festival de Azala para todos e convidá-los que no dia 5 de junho a Carmen Balesteiro estará canalizando as bênçãos dos mestres pelo Facebook. Os maiores detalhes depois vocês podem ver pelas próprias redes sociais, porque o plano espiritual ainda tem que talvez detalhar horário, não sabemos. Tá? E eu gostaria muito de agradecer a todos que participassem, porque, com certeza, através do reto agir, pelo caminho do meio, pelo equilíbrio, pela harmonia, nós também daremos um passo grande a caminho da nossa própria iluminação. Eu tenho certeza que todos nós podemos fazer prevalecer, sim, a vitória da humanidade. Namastê. O meu Deus interno reverencia o seu Deus interno. Tashi Delei.